capítulo 5. Nós vamos começar, a partir de hoje, domingo que vem, vou começar uma série de mensagens com vocês sobre as beatitudes, as bem-aventuranças. Está inserida no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um sermão extenso que vai além das beatitudes, mas eu vou me focar somente nas bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, vai do verso 1 ao verso 11. Tendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Este sermão, ele também está colocado em Lucas capítulo 6. Embora o texto diga, vendo as multidões, Jesus não prega para as multidões. O alvo de Cristo não é o povão. O alvo de Cristo aqui são os discípulos. E essa felicidade, bem-aventurança pedida, exigida e colocada é a nós. É sobre nós que Jesus está falando aqui. Para nós que ele se dirige, dizendo: bem-aventurados, vocês que me seguem, vocês que são meus discípulos. E também pode ser para todo aquele que queira ser discípulo de Jesus. Não está fechado aqui, está aberto. Mas não é aquele povão que segue a Jesus que ele se dirige à palavra. É como se Jesus estivesse vendo a multidão se aproximar e vendo os seus discípulos, e sabendo que ia designá-los em Mateus 28, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, disse para eles que eles deveriam estar vivendo isso aqui, para que possam pregar aquele povo que se achega. Segundo John Stott, este sermão que Jesus prega para todos nós, apregoa o que nós chamamos de metanoia, mudança de mente. E por causa da mudança de mente, nós somos inseridos no reino de Deus. Então Jesus transforma a nossa mente, transforma a nossa alma, a nossa vida e nos insere no reino de Deus. E se você perceber durante todo o texto, a partir do verso 44 em diante, Mateus capítulo 6, você vai perceber que Jesus faz sempre um contraste com atitudes dos ímpios e a nossa. Como, por exemplo, Mateus 5,44, ele diz: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Antigamente, como é que nós éramos ensinados antes de Cristo? Odeiem os seus inimigos, não andem com eles e não desejem o bem a eles. Meus inimigos, o nome já diz, são meus inimigos. E o que eu desejo para eles? O mal, que eles se ferrem, que é bambu embaixo da unha, né? Que eles queime no mármore do inferno. Jesus disse: vocês não são assim. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, as ladainhas. Você já viu a oração do padre Marcelo na televisão, num programinha que ele tem, que ele segura o terço, o rosáriozinho, ele segura, e aí ele muda a entonação. Ele diz:
Jesus, abençoe este lar. Próxima bolinha, Jesus, abençoe este lar. Outra bolinha, Jesus, abençoe este lar. Jesus, abençoe este lar. É um negócio enfadonho demais. Jesus diz, vocês não são assim. Vocês sabem o que pedir e vocês sabem orar porque vocês são de Deus. Em Mateus 6, por exemplo, 31, ele vai também dizendo, não se preocupem com o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Olha a diferença nossa. A gente trabalha para glorificar a Deus, a gente trabalha para que Deus seja glorificado através do nosso trabalho. Nós trabalhamos e somos abençoados com a renda para que a gente possa socorrer o necessitado, diz o apóstolo Paulo. Nós trabalhamos para que Cristo seja visto através de nós na nossa labuta. Você deve estar me olhando aí com uma cara de espanto e dizer, não, pastor, eu trabalho para comprar meu iPhone, eu trabalho para pagar meu aluguel. Mas não é isso que a Bíblia diz, meu querido, amado irmão. Jesus está dizendo que os pagãos é que correm atrás dessas coisas. A menos que você seja pagão, esse texto não é para você, você é pagão. Você que corre atrás dessas coisas. Mas vocês, diz Jesus em Mateus 6, 31, 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que os pagãos correm atrás desesperadamente, vendem a alma para o capeta, o Pai vai dar para vocês. Olha que benção. Somos ou não somos um povo abençoado? Somos um povo abençoado? Porque a Bíblia diz que aos seus filhos Deus dá enquanto eles dormem. Os pagãos é que ficam desesperados correndo atrás dessas coisas. Nós não. Nós levantamos de manhã e dizemos, Senhor, mais um dia de trabalho para a tua honra e a tua glória. E a bênção financeira que o Senhor me dá, eu farei chegar no campo missionário, farei chegar àqueles que necessitam, porque o Senhor tem me dado tantas outras coisas e o Senhor tem cumprido com a sua fidelidade na minha vida. Amém, igreja? Vou fazer que nem o Jonathan Eduardo, vou dar uma paradinha e dar uma olhada, ver se vocês estão prestando atenção. É pesado isso. Porque às vezes a gente começa a viver como um pagão e a gente acha que é crente. As bem-aventuranças é uma mensagem direta ao nosso coração. De que nós precisamos ser felizes porque Deus designa a felicidade para nós, mas ela não é o mesmo que o mundo. E a pergunta que eu faço, e talvez você possa fazer comigo, quem é que pode seguir esses conselhos de vida que Jesus dá? Quem é capaz de amar o inimigo ou não se preocupar com coisas importantes e abandonar as preocupações da vida? Só aquele que é poderosamente visitado pelo Espírito Santo e sabe que de sã consciência ele não consegue se o Espírito Santo não tomar a vida dele. Por isso que John Stott fala que as bem-aventuranças é uma metanoia, uma mudança de mente. Não é seguir um ritual do tipo, eu não faço isso, não faço aquilo porque a Bíblia diz para não fazer. Eu não faço isso, não faço aquilo porque o meu coração não se alegra com isso, porque ele foi transformado. É como a gente conversando na Macholândia, os homens, e a gente às vezes fala que a gente não vai em casa de prostituição ou não busca essas coisas porque a Bíblia é contra. Mas o cristão, na verdade, não vai nesses lugares porque o seu coração já foi transformado. Esse lugar não é para nós mais. Nós não somos desse mundo, disse Jesus. Veja como é que Jesus, nesse sermão e nessa descrição toda de Mateus, ele diz uma comparação, por exemplo. Moisés dizia para a gente não adulterar, não foi isso? Jesus disse para a gente não pensar nisso. Moisés havia dito para a gente não matar. Jesus disse para a gente não desejar que o outro morra. Jesus vai mais além. Moisés se apega à lei e à prática. Jesus se apega ao coração, à transformação da mente. Jesus está muito mais adiante, porque ele sabe que a lei não segura as pessoas que estão com o coração contaminado. Segundo os comentaristas, eu estou lendo vários livros sobre as beatitudes, as bem-aventuranças. Só Lloyd Jones tem um livro sobre as bem-aventuranças de 896 páginas. Olha que bênção.
ou mergulhado ali, bebendo dos comentários e tentando entender as beatitudes. Mas os comentaristas dizem que este padrão é atingível somente por aqueles que nasceram de novo. Veja o que Jesus diz em João 3,3, clássico comentário, uma conversa de Jesus com Nicodemos, quando Nicodemos fica perguntando, mas como é que pode? E ele diz, ninguém pode ver o reino de Deus, senão o quê? Nascer de novo. Começa tudo de novo. Aí Nicodemos fica naquela dúvida, mas peraí, como é que eu volto? Como é que eu entro lá? Como é que eu vou de novo para a barriga de mamãe? Jesus disse, não, Nicodemos, isso é carne. Falando do espírito. Falando aqui, da alma, aqui dentro. Algo que acontece dentro da gente, que a gente olha para as coisas e a gente diz, isso não é mais para mim. Aconteceu uma transformação na minha vida. Metanoia. Essa justiça que Jesus descreve nas beatitudes é algo de dentro para fora. É muito mais profundo que regras e etiquetas. É mudança de mente, é começar de novo, é ser controlado por outra pessoa e não por nós mesmos. Essa outra pessoa é o Espírito Santo. Veja, por exemplo, Mateus 5:20. Eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Quando Jesus diz isso aqui, ele está dizendo superior no sentido de exceder, no sentido de que os fariseus e os mestres da lei, eles vivem assim porque eles seguem regras. Nós não precisamos de regras. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Nós não precisamos de um caderninho que diga pode e não pode, porque o Espírito Santo que habita no nosso coração é que nos conduz. Ele é que diz se pode ou que não pode. E quando nós avançamos o sinal, o Espírito Santo acende uma luz e a gente diz, fiz besteira. Não devia ter feito isso. O Espírito Santo nos conduz à oração e ao arrependimento. E a gente não é. Por isso que Jesus está dizendo, eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior a dos fariseus e mestres, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Sabe por quê? Porque no reino dos céus não entram pessoas que seguem leis, entram pessoas que foram transformadas. Por isso que excede a dos fariseus. Os fariseus, eles não têm as suas vidas transformadas, eles têm os seus comportamentos cognitivos alterados. São robôs. Mas nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E mais ainda, se você perceber no verso 19, que é o verso anterior, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Jesus já estava então pensando em Mateus 28, quando ele ia nos enviar, ele estava dizendo, vocês vão ensinar isso, as beatitudes, as bem-aventuranças, a felicidade. E este sermão de beatitude nos coloca num patamar alto de caráter e de atitude. Se você olhar para eles, você vai ver que são 8 expressões de vida profunda e libertadora. E uma última, a 9ª, que é consequência de todas as outras que você vive. Qual que é? A perseguição. Olha que bênção. Se você viver todas as bem-aventuranças e você for um bem-aventurado, você vai ganhar um prêmio. Sabe qual é o prêmio? Ser perseguido. Vou fazer uma brincadeira que o presbiteriano não gosta. Mas é saudável para a gente manter vivo o ambiente. Vira para quem está do seu lado aí e diz assim, se você seguir o conselho de Jesus, você vai ser perseguido. Consegue dizer isso para ele? Diz aí, parece que você está lascando uma maldição para ele, né? Não é engraçado? Parece que você está mandando uma maldição para ele. Olha bem para a pessoa e diz assim, se você seguir a orientação de Jesus e viver o que Jesus manda, você vai ser perseguido. Não é interessante? Assim você acorda.
Porque parece que a gente vive no Evangelho um sono dogmático, que a gente chama. O sono dogmático na psicanálise é aquilo que toma você e faz com que você ache que há uma verdade absoluta e não há outra. E a gente acha que seguir a Jesus transforma a nossa vida numa bênção. Ela transforma a nossa vida numa bênção diante de Deus. Mas ela causa um problema para você diante do mundo. Diante de Deus você será chamado bem-aventurado. Diante do mundo você será chamado de idiota, imbecil, besta, quadrada. E a última coisa que Jesus diz é: vocês serão perseguidos, mas bem-aventurado se forem perseguidos por causa do meu nome. Sabe o que isso significa? Que Jesus está dizendo agora, já está alertando a gente do que significa ser bem-aventurado e feliz, de que o Pai lá do trono vai olhar para você e vai dizer: ali tem um filho em quem eu tenho prazer. O mesmo que ele disse no dia do batismo de Jesus. Eu confesso aos irmãos que quando a gente relê o Evangelho e a gente é confrontado com as verdades de Cristo, dá um gelo na alma. O Espírito Santo vem e aquece e quebra todo o gelo, porque é um conflito enorme. Porque nós seremos perseguidos se nós vivermos conforme diz aqui as bem-aventuranças. Por isso que ele disse que felizes os perseguidos, felizes os que têm fome de justiça, felizes os pobres. E eu vou explicar, domingo após domingo, exatamente cada uma das bem-aventuranças. Nós vamos ter aqui de 40 minutos a 1 hora de explicação do que significa exatamente o que Jesus está dizendo para todos nós, e o que ele viu em nós, e o que ele colocou em nós, e o que ele deseja de nós. Mas um fato é e que se nós vivermos as bem-aventuranças, nós seremos livres conforme Jesus prometeu que seríamos. E essas beatitudes, irmãos, elas não podem ser tomadas isoladamente. Como, por exemplo, a gente olha para os frutos do Espírito em Gálatas e a gente olha lá todo aquele fruto, a gente lê os frutos, a gente está pensando que são vários. Em Gálatas, quando você vê os frutos, você está pensando que ali tem uma maçã, que ali tem um abacaxi é no chão, né? Que ali tem... E você escolhe, não, eu gosto do limão galego, eu vou pegar o limão galego. Não, ou você tem tudo aquilo do Espírito Santo, ou você não tem nada. As beatitudes é a mesma coisa, você não pode separar. Não, eu quero ser só pobre de espírito. Eu quero ser só manso. Eu quero ser só... Não, ou é tudo ou não é nada, porque isso não é uma escolha, isso é o projeto de Deus como um todo. Porque a palavra de Deus para as nossas vidas, ela não está diante de uma prateleira, ela não está numa gôndola onde você escolhe o corredor da bênção. Eu quero esse corredor, eu não quero aquele. Ou é o mercado inteiro, ou não é nada de Jesus. E qual que é a vantagem? Ou qual que é a bênção das beatitudes? É que quem vive dentro das bem-aventuranças é feliz. O texto é esse. E muda a nossa compreensão de felicidade. Porque nós achamos que felicidade é alguma coisa que tem a ver como consequência do mundo. Ou de uma conquista. Tem uma nova psicologia de Harvard que está chegando no Brasil, que é a chamada psicologia positiva. E um psicólogo, e eles são pesquisadores, descobriram e escreveram um livro chamado A Psicologia de Harvard, que diz que o que nós aprendemos sobre felicidade está errado. O mundo diz, você já deve ter ouvido isso, que eu serei feliz se eu conquistar alguma coisa ou se eu realizar alguma coisa. Não é isso que nós aprendemos? Você ouviu isso? Você cresceu ouvindo isso, né? Se você trabalhar, se você fizer tudo certinho, se você for conduzido de uma maneira ideal, você chegará ao topo do sucesso, e no topo do sucesso você tem a bandeira da felicidade. Só que a pesquisa de Harvard mostra o seguinte, que ninguém chega no topo se não for feliz. É o contrário. O que te conduz ao sucesso é a felicidade.
A felicidade, então, não é resultado de uma conquista. O sucesso é o que empurra, a felicidade é o que empurra o sucesso. E aí Jesus, então, está dizendo, felizes os que são isto, os que vivem isto. Por quê? Porque isto é o que Jesus nos ensina a reagir ao ambiente. E com este espírito das beatitudes é que nós teremos uma vida feliz. Pois é a fórmula básica da felicidade de Jesus e não de Harvard. E o que é ser feliz, então? Essa é a pergunta. A palavra bem-aventurado, ela é usada no Novo Testamento por 50 vezes. E no grego clássico, tem a ideia de grande. Então, vamos pensar Jesus olhando para o texto e ele dizendo, ele com essa cabeça de que no grego clássico a palavra bem-aventurado é grande, que depois, por toda a escritura, virou sinônimo de rico. Vamos então ler agora as bem-aventuranças conforme nós lemos, desta forma como nós entendemos no grego. Grandes são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ou então, ricos são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Fica sempre a mensagem de Jesus por toda a escritura, quando ele diz o seguinte, que tem um nome que eu não estou lembrando agora, não sei se é antagonismo, que é aquela coisa interessante. Quem perder a sua vida por causa de mim, ganha. Agora eu te pergunto, quem perde ganha o quê? Se você perde, você não ganha, você perde. É igual que a gente usa às vezes na expressão do dia a dia, quando você leva um prejuízo, você diz, deixa eu ir trabalhar mais hoje, porque eu preciso correr atrás do prejuízo. Você corre atrás do lucro, né? Quem é que corre atrás do prejuízo? Você quer lucro ou quer prejuízo? Vamos, gente, pode interagir comigo, estou perguntando. Todo mundo duro, congelado. Você quer lucro, não quer? Mas você sabe o que significa correr atrás do prejuízo? Você está dizendo, eu já tive um prejuízo, eu quero ir lá pegar ele e tentar reverter ele. E Jesus, quando está dizendo, quem perder a sua vida ganha, Jesus está dizendo o seguinte, se você não satisfazer as suas vontades, você será um homem feliz. Você ganha. Por isso que o texto que ele usa de bem-aventurados em toda a escritura, ele é dito como grande e virou sinônimo de próspero, rico. Rico é quem Jesus diz que é. Eu achei isso interessante porque muda o nosso conceito do que é ser feliz. Para nós ser feliz é dar muita risada. Tem gente que acha que ser feliz é dar risada. Tem gente que acha que ser feliz é ter dinheiro para comprar o que quer. Tem gente que acha que ser feliz é chegar aonde se quer chegar. Mas nós sabemos que felicidade é uma disposição interior. Não é o que nos cerca. É o que nos tem de posse dentro da gente. É o que nos toma. Porque você pode morar num casebre e ser feliz. Você pode morar numa mansão e ser angustiado e agoniado. Então, felicidade não é aquilo que nós conquistamos, é aquilo que nós somos. Por isso que Jesus diz, bem-aventurado bem-aventurado é. E ele em nenhum momento diz, bem-aventurado é o que comprou um carro. Bem-aventurado é o que conseguiu viajar. Bem-aventurado é o que trocou de celular. Bem-aventurado é o que tem um tênis novo. Ele não diz isso. Ele diz, bem-aventurado é o que é. É o que está. Não é o que tem. Por isso que Jesus parece-me que está tomando emprestado, e obviamente eu tenho convicção disso, o Salmo 1. O que é que diz o Salmo 1? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Sabe por quê? Porque quem não segue o conselho dos ímpios não é o que a gente diz para os jovens no mundo, não é piolho. É uma gíria. Sabe o que é um piolho? Que vai pela cabeça dos outros. A Bíblia diz que feliz é quem segue o conselho de quem? De Deus.
Também o Salmo 32:1, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Sabe por quê? Porque ele não precisa mais carregar a culpa. Ele está livre. Também Jesus está usando a expressão do Salmo 112, verso 1. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Sabe por quê? Tem uma patologia que é relativamente nova, e algumas mães aqui sabem, que é o chamado transtorno desafiador. Professoras aí sabem, né? O transtorno desafiador é aquele que acomete uma criança e faz com que ela desafie a toda figura de autoridade. Logo, ela não tem medo de nada. E você sabe o que significa ser uma pessoa com transtorno desafiador? Significa que a gente dizendo para ela, teme a Deus, porque Deus é uma justiça e Ele pode... Isso é a mesma coisa que nada. Agora, você já conseguiu viver sem ter medo de alguma coisa? Porque o medo, ele é benéfico, o medo, ele segura a gente de fazer bobagem, o medo, ele coloca limites, porque alguém sem limites é um bicho do mato, é alguém que estoura a cerca, é alguém que vai além do que deveria. É igual, por exemplo, a dor. Eu não sei o nome exatamente, mas tem um transtorno que é causado no cérebro que não manda comando para o corpo dizendo que tem alguma coisa errada. Então a pessoa se queima e não sabe, a pessoa quebra um dedo e não sente. E ela vai se quebrando, se queimando e ela não sente nada. Agora, como a dor é importante? Porque a gente vai, quando machuca, a gente tira, a gente recua. E é feito para isso. E o temor é a mesma coisa, é o que nos põe limite. Quem tem um transtorno desafiador não tem limites. Ele vai, o que acontece? Morre cedo. Quebra a cara. Por isso, que feliz é quem teme ao Senhor. O mundo vai dizer que a gente que teme ao Senhor, a gente é bobo, a gente é isso, a gente é aquilo. Mas a maior de todas as psicologias é a Escritura Sagrada. Jesus diz que feliz são os que seguem lá as bem-aventuranças, os que vivem a bem-aventurança. E a ideia de felicidade não está relacionada ao mundo, mas a Deus. Pois é Deus quem diz o que é um homem feliz. E aí eu te pergunto, e você não precisa me responder, e você precisa avaliar no seu coração, o importante para você é o que Deus diz que você é, ou o que o mundo diz que você é? Você não passará a eternidade no mundo, você passará a eternidade na glória. Então, é o autor da glória, o dono da casa que nós vamos morar, que importa o que ele diz a meu respeito e a seu respeito. Agora, o que isso tudo tem a ver comigo e com você? E hoje eu estou só na antessala das bem-aventuranças para a gente entender, e domingo que vem nós vamos entrar na primeira delas. Primeira coisa, as beatitudes são atitudes abençoadas. Por isso que é beatitudes, bem-aventuranças e feliz. São atitudes boas. E descreve as atitudes que nós devemos enfrentar os desafios do mundo. Por exemplo, no verso 3 da Beatitude, deixa eu abrir aqui, eu fechei porque eu tenho todos os textos já selecionados. Mateus 5. Você tem aqui: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Dá a ideia de uma humildade, que é o oposto da autoafirmação e da exaltação a si mesmo. Vou entrar melhor domingo que vem, mas bem-aventurados, felizes os pobres em espírito, porque os pobres em espírito não são arrogantes. E arrogante no mundo quebra a cara. Meu velho pai está vivo, e eu vou dizer que ele não dizia porque ele continua dizendo, porque está vivo. A gente só diz assim, o cara dizia quando ele já morreu. E a gente, quando era garoto, a gente era bem assim, na fase da autoafirmação do ego, a gente fica achando que a gente pode tudo, né? E a gente, quando garoto,
Às vezes eu via lá nos vizinhos que entrou bandido na casa de fulano e a gente pequenininho, assim, bem magrinho, chassi de borboleta. A gente dizia assim, pai, se entrar aqui a gente... pá! Acho que toda criança fez isso, né? Meu pai ficava olhando assim, sim, eu sei disso, sei disso. E ele dizia pra gente, meu filho, o cemitério está cheio de valente. Valentes estão tudo no cemitério. E ele dizia, é mais valioso um covarde vivo do que um valente morto. A expressão nordestina que ele trouxe e dizia para a gente. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurados os pobres de espírito, humildes, porque eles herdarão. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, é isso que Jesus está nos ensinando. Romanos 12, verso 3, o apóstolo Paulo diz, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Paulo está dizendo o seguinte, cuidado com bater no peito e se achar. Porque os que se acham podem se perder. Então você não tenha um conceito mais elevado do que deve ter. Nós, os crentes, nós só vamos até onde Deus permite nos ir. Porque Provérbios vai dizer que o homem faz planos, mas a resposta vem de quem? Deus. A gente não passa disso. A gente diz, como Tiago nos ensinou, não diga que amanhã faremos, compraremos, porque faremos ou compraremos se Deus permitir. Como crentes, nós sabemos que nós temos as coisas e alcançamos as coisas por pura graça de Deus. E o que é graça? Favor imerecido. Ou seja, tudo que você tem não vem de si mesmo. Vem de quem? De Deus. Como disse Davi no Salmo 18, que Deus adestra as minhas mãos para envergar o arco de bronze. Você sabe o que é envergar um arco de bronze para encaixar nele? Tem que ter muita força. E Davi diz, quem me dá força é Deus. Um grande guerreiro sabia que tudo vinha de Deus. Por exemplo, as beatitudes e atitudes, além da humildade, no verso 4 e no verso 6, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. E me parece que bem-aventurado os que choram, sabe o que isso significa? Além de estar levantando a ideia de que bem-aventurados são as pessoas sensíveis, bem-aventurado, feliz são as pessoas que conseguem perceber os seus pecados e se entristecer por eles. Porque não tem maldição maior do que um cristão perder a noção dos seus erros e dos seus pecados. Aí nós chegamos onde o apóstolo Paulo diz para Timóteo que é o pecado cauterizado. O que é um pecado cauterizado? Ele está lá, mas ele não foi tratado, ele não foi curado, e ele foi fechado, mas ele continua operando ali dentro, porque ele não foi tratado. Bem-aventurados que choram significa bem-aventurado aqueles que têm a sensibilidade de perceber que a sua vida depende de Deus, e se você não abrir o olho, o pecado acaba com você. Eu achei interessante que nessas leituras, eu me deparei com um texto que bem-aventurados mansos. E aí eu fui estudar e fui perceber que a Bíblia diz que havia um homem que foi o homem mais manso sobre a terra. E quem que era? Quem que era o homem mais manso sobre a terra? Moisés. E por que Moisés era manso? Porque a gente sempre pensa que um homem manso é um homem bobo, não é? Ou no mundo hoje a gente poderia dizer aqui na Macholândia que um homem manso é aquele que quando a mulher liga para ele, ele sai antes de acabar a Macholândia, porque a mulher mandou. Não é?
que a gente chama de HD, homem dominado. Não, manso não é isso. Manso é aquele que de fato é dominado por Deus. Deus diz e ele faz. Moisés foi o homem mais manso porque foi o homem a quem Deus pôde mandar fazer as coisas e ele fez. Vamos pensar só na primeira. Deus aparece para mim na sarça ardente. Por isso que eu digo que a igreja presbiteriana é a igreja mais antiga que tem na face da terra. Porque ela começou ali com Moisés, quando a sarça ardia e a sarça não se consumia. Ali, a sarça lá. E quando Deus apareceu na sarça para Moisés, aquilo é uma sarça, aquilo não é um pé de alface nem de alcachofra. É a sarça ardente, pegando fogo e o Espírito Santo no meio. Tá? Então tem gente que pensa que isso aí é uma folha de alface ou uma alcachofra. Não é. É a sarça ardente. Então quando Deus aparece para Moisés na sarça, Deus fala para Moisés, Moisés, olha, ele tem todo aquele ritual que você sabe e tal. E Deus fala para Moisés, vai lá tirar o meu povo do Egito. Mas Deus deu uma dica para saber se Moisés era manso. Qual foi a dica? Eu vou endurecer o coração do faraó. Eu, prático, eu ia dizer o que para Deus? Então não vou. Porque eu vou lá para fazer o quê? Libertar. Se o senhor está mandando eu ir libertar, eu sou prático, eu gosto das coisas que funcionam. Burocracia comigo é um negócio que me dá nojo. Então é para resolver, vamos resolver. Então é para ir tirar, vamos tirar. E Deus disse, mas eu vou endurecer o coração do faraó, eu não vou deixar eles irem. O que eu faria? Então não vou. Chamou Alexandre, eu não. Chamo Leonildo. Chamo Léo. Por isso que Moisés era manso. Porque ele foi. Ele obedeceu mesmo sabendo que Deus ia dar impedimentos e empecilhos. Ser manso, conforme Jesus diz, bem-aventurados os mansos, é alguém que obedece a Deus e não pergunta como, nem porquê, nem para onde. Ele simplesmente obedece. Por isso que a Bíblia diz, feliz os mansos. E o mundo diz, manso é idiota. E Deus diz, manso é o que eu quero para andar no meu reino e ser chamado de meu filho. Porque eu, o Senhor, só chamo quem pode me obedecer. Você é manso? Do verso 7 ao verso 9, ele coloca a atitude em relação a Deus, experimentar misericórdia. Porque a Bíblia diz, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Domingo passado, na Folha de São Paulo saiu um artigo, uma notícia, uma matéria de um pastor aqui no interior do Nordeste, do Ceará. E depois de ser pastor, ele pegou as suas ovelhas e começou a tirar algumas coisas. Tirou a Santa Ceia, tirou a pregação da Bíblia, e foi tirando algumas coisas e foi colocando o islamismo. Vocês viram isso? E ele agora converteu todas, não sei se todas, mas uma grande parte da igreja ao islamismo. E ele também foi para o Islã e agora ele é devoto das súrias do Alcorão. Com todo respeito a quem possa nos assistir na internet, que possa ser de fato um islamita, um muçulmano que está crescendo no Brasil, mas eu louvo a Deus por ter chamado pela graça do Senhor e pelo Espírito Santo ao cristianismo, porque eu não presto para religião de regras. Agora você imagina, depois do cara, aí não foi obviamente, né? Mas de conhecer a Cristo e saber de que nós vivemos pela graça, pelo favor de Deus, isso não depende de nós, ele agora vai para uma religião onde tudo depende dele. E se toda a nossa devoção dependesse de nós, como nós somos fracos, nós somos falhos, e nós... Gente, orar 5 vezes por dia, eu não dou conta.
Não poder comer uma carninha de porco, eu não dou conta. A minha esposa ter que andar com aquelas roupas toda coberta, eu não dou conta. Nem ela também. Que a roupa é dela. Gente, presta atenção. Sair do cristianismo e ir para qualquer outra religião é andar para trás. Quem que anda para trás? Nós lemos no texto, Paulo dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu vou para frente, o cara estava olhando para frente e resolveu vir para trás. Ou é satânico isso, ou ele não foi salvo, ou ele é burro. Eu acho que os três, né? Eu acho que os três cabem para esse sujeito. Porque o texto está dizendo que nós somos libertos pela graça do Senhor. E experimentamos a misericórdia dele, não merecendo experimentar nada. Segundo, além das bem-aventuranças ser questões de atitude para com o mundo, as beatitudes mostram que Deus nos deu um coração puro. Veja Atos 15, 9, ele diz, ele não faz distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Felizes, bem-aventurados são aqueles, e nós vamos ver quem são eles, e quais são as atitudes, domingo após domingo, porque nós tivemos o coração purificado. Irmãos, a Bíblia diz o tempo todo que enganoso é o coração do homem, não diz? Mas a Bíblia diz também em Ezequiel, Deus prometendo que eu ia trocar o coração de vocês de pedra, dando um coração de quê? Novo. O primeiro transplante de coração na história da humanidade. Foi Deus quem fez. O maior cirurgião cardíaco. Não está no HC, não está no INCOR, não está aqui no hospital aqui do Morumbi. Está onde? Está no céu. Ele transforma o nosso coração. E ele troca o nosso centro para a gente poder viver as beatitudes. Terceiro, as beatitudes nos traz paz interior. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz, felizes os que vivem assim, porque vão ter paz. E quarto e último, as beatitudes é uma atitude em relação ao mundo. Porque o mundo estimula soberba, orgulho, pecado, guerra, inimizade. Mas nós somos diferentes. Eu creio que nós somos diferentes. Os cristãos são diferentes. Os cristãos têm outro mover, outro andar, outro falar, outro pensar, conforme Mateus 5, verso 10 ao verso 16. E eu termino aqui, acompanhe comigo. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está onde? Sabe o que Jesus está dizendo para nós quando nós vivemos as bem-aventuranças e nós somos bem-aventurados, somos felizes? O mundo vai saber para onde ir quando olhar para você. O mundo vai dizer glória a Deus pela vida do branco. Glória a Deus pela vida do Joninhas. Glória a Deus pela vida do Paulo.
Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque o texto que Jesus está dizendo é que como nós não somos como o mundo, a gente faz um contraste com o mundo e a gente pode então dizer o mundo como tem que ser. Ontem eu tive uma experiência, disse hoje de manhã aqui para alguns irmãos, que de vez em quando o pastor precisa de um pouco disso. Pastor é gente. E ontem eu fui pregar na minha ex-igreja, minha primeira igreja de ministério, quando eu cheguei lá como seminarista. A igreja não tinha pastor, trabalhei ali como seminarista, mas fazendo a função de um pastor. Aí eles me ordenaram pastor. E Deus foi nos abençoando tanto ali que a igreja cresceu e eu achei que estava na hora de sair, vim aqui para a Zona Sul. Mas até hoje eles, quando ficam sem pastor, eles me chamam para voltar. Ainda ontem falaram para mim, volta pastor, fica aí. Aí você chega lá para pregar, está aquela igreja lá, aquele povão todo, aniversário da igreja, 57 anos de vida eles fizeram. Eu cheguei lá quando eles estavam fazendo 36 anos de vida, e era uma igreja dividida, quebrada. Alguns aqui conhecem a história, a Nice conheceu, já foi lá várias vezes comigo. E eu recebi ontem várias pessoas falando comigo que eu não me lembrava mais, algumas eram crianças na minha época. E uma delas veio falar comigo junto com a mãe, já uma moça me apresentou o namorado, e ela, pastor, eu vim falar com o senhor, está aqui queria apresentar o meu namorado para o senhor, e a gente está programando o nosso casamento, e eu falei para ele, quando ele disse que ele é de outra igreja, ele falou, olha, nós vamos ver o nosso casamento, vou falar com o meu pastor. Ela disse, não, quem vai fazer o nosso casamento é o pastor Jean. Ele foi o pastor da minha infância, ele foi o pastor da minha classe de infantil, eu vim para a igreja, eu era criancinha, e ela foi me contando e eu juro que eu não lembrava dela, porque eu não levei a Sandra, porque a Sandra é o meu cérebro coadjuvante. E quando eu cheguei e contei para ela, ela me falou, fulana, é a Thaís, você não lembra da Thaís? Eu falei, estou lembrando agora que você está falando. E ela estava uma moçona grande, ela me apresentou namorada, ela disse, o senhor que vai fazer meu casamento, porque eu cresci no evangelho, cresci na igreja, no seu ministério eu fui abençoado aqui. É isso que Jesus está dizendo aqui, ó. É isso que Jesus está dizendo. Vocês são sal da terra e luz do mundo. E as pessoas vão glorificar a Deus, ao Pai que está nos céus, por causa da vida de vocês. Vocês topam levar as pessoas a glorificar a Deus através da sua vida? Você topa isso? Amém? Então nós vamos caminhar nas bem-aventuranças, para que nós possamos chegar, conforme Jesus disse que nós seríamos felizes, estes homens, essas mulheres em Cristo Jesus. Curve a sua fronte, toca lá em cima, por favor, alguém. Nós vamos cantar essa canção, nós vamos orar. Enquanto os irmãos vêm aqui para o louvor, curve a sua fronte você, assentado no seu lugar. Amado Deus, Senhor, nós somos chamados, Pai, não somente para sermos libertos e salvos das nossas mazelas, mas nós fomos chamados para ser bênção. Ó Espírito Santo, se o Senhor não transformar as mentes que estão aqui nessa noite, a minha fala não tem poder nenhum para isso. Se o Senhor não colocar no coração de cada um, de que nós não fomos chamados para recebermos a bênção, mas para sermos bênção. A nossa igreja, Senhor, nunca será um exército. Ela será um clube. A nossa igreja nunca será missionária. Ela será um ponto de encontro. A nossa igreja nunca será, Senhor, a tua glória na terra. Ela será uma vergonha. Ó Deus, levanta aqui nessa noite homens e mulheres que possam ser bem-aventurados. E foi o primeiro grande sermão que o Senhor Jesus disse aos discípulos. E ali Jesus estabeleceu o código de ética do que deveria ser um homem e uma mulher cristã. Faz isso, Senhor.
Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.